A história acompanha o relacionamento entre duas pessoas que se conhecem desde a infância. Ao longo dos anos, o protagonista e Julie passam por várias fases da vida juntos, desde a inocência da infância até as complexidades da adolescência e o início da vida adulta. A relação deles é marcada por momentos de conexão profunda, mas também por tensões e desafios que surgem à medida que ambos crescem e mudam. As escolhas e comportamentos de Julie colocam o relacionamento em prova, forçando o protagonista a refletir sobre suas próprias emoções e decisões. Enquanto isso, em outro relato, um fim de semana com a família da noiva se transforma em um desastre quando a avó dela começa a agir de forma estranha, acreditando que o protagonista está tendo um caso com sua colega de quarto. Apesar de não haver fundamento para a acusação, o mal-entendido abala a relação. O casal decide segurar o convite de casamento da avó até que ela peça desculpas. Meu primeiro amor de infância me traiu e agora está entrando em contato comigo mais de 30 anos depois e estou surpreso com o que sinto. Conheci Julie quando tínhamos 8 anos. No começo, íamos a muitos encontros para brincar e às festas de aniversário um do outro porque nossas mães e, posteriormente, nossos pais se davam muito bem. O pai dela era rico, presidente de uma empresa de tecnologia. Meu pai era de classe média alta e não estava passando por dificuldades financeiras. Nessa época, Julie tinha cabelos castanhos longos. Ela tinha esses grandes olhos azuis claros. Toda vez que nossos olhos se encontravam, meu pequeno eu não tinha ideia do que estava acontecendo. No ensino fundamental, nós dois éramos crianças góticas emo. Ela tinha cabelo preto curto e era meio gordinha. Eu era um cara magro de 1,80 metros de altura. Cortei grama o verão todo e economizei algum dinheiro. Comprei para ela um unicórnio de cerâmica quando pedi para ela ficar comigo. Eu tinha certeza de que ela diria sim e ela disse. Por volta do final da 7ª série, ela decidiu que queria mudar seu estilo e me disse que mudaria seu círculo social. Ela deixou claro que eu precisaria evoluir com ela ou ficaria para trás. Então eu mudei também. No final do nosso 2º ano no ensino médio, ela teve um grande brilho. Ela estava fisicamente muito em forma por causa da natação. Ela tinha deixado o cabelo crescer e o tingido de loiro. Eu também tive um brilho por causa da ortodontia, levantando pesos com o time de futebol e correndo atletismo. Acho que eu poderia ter jogado futebol, mas Julie achava que só idiotas jogavam futebol. Eu não tinha muita convicção sobre isso de qualquer maneira. Julie tinha caras atrás dela, mas ela era leal, ou assim eu pensava. Ela era publicamente leal, pelo menos. Mais tarde, descobri que ela estava indo para a 2ª base com caras de outras escolas em festas em casa, mas isso era no futuro e eu estava alheio na época. Eu também tinha garotas atrás de mim, mas Julie as expulsava. Ela dava um aviso sutil. Eu realmente não queria nenhuma delas porque, francamente, Julie era muito mais bonita, e ela sabia disso. O primeiro grande problema que tive com ela foi no baile de formatura. Eu estava saindo do banheiro e algumas garotas vieram até mim dizendo sinto muito e o que você vai fazer? Perguntei a elas o que elas queriam dizer e elas me disseram que Julie tinha dançado lentamente com outro cara e o beijado na pista de dança. Eu a confrontei sobre isso e ela me convenceu de que não era consensual. Comecei a procurar o cara para dar uma lição nele, mas ela me puxou de volta e me disse que íamos embora para um hotel. Ela tinha feito uma reserva de hotel chique e me disse que íamos até o fim naquela noite. Fizemos. Posso verificar que ela era lacrada quando fizemos isso e eu também. Nós nos formamos e fomos para a mesma faculdade. Eu me formei em ciência da computação e ela se formou em história da arte. Eu zombava dela por isso. Ganhei na loteria para conseguir um dormitório muito procurado. Era um pouco maior do que um dormitório normal, mas o que o tornava tão procurado era que tinha seu próprio banheiro privativo pequeno. Julie, é claro, morava em um apartamento chique bem perto do campus. Ela insistiu em comprar móveis de madeira novos para o meu quarto. Ela me deu uma cadeira de mesa chique do escritório do pai dela. Herman Miller. E droga, sinto falta daquela cadeira. Ela sempre comprou roupas para mim, mesmo que eu dissesse para ela não fazer isso. Eu também comprei pequenos presentes para ela. 3º ano na faculdade, eu estava estudando na biblioteca. Recebi uma ligação de um amigo me dizendo que ele sentia muito que Julie e eu tivéssemos terminado e me perguntou se eu queria ir a uma festa e que haveria garotas lá. Eu fiquei tipo, que diabos você está falando? Ele me disse que viu Julie com um cara em uma festa
se pegando. Segunda base, lembra? E que ela o tirou da festa para o carro dela. Meu amigo perguntou a Julie e o Op e ela disse a ele que tínhamos terminado. Desligamos e eu arrisquei e fui até o apartamento de Julie para descobrir o que estava acontecendo. Eu tinha uma chave. Entrei e estava tocando música alta. Voltei para o quarto e lá estavam eles. A coisa que ainda está comigo hoje foi o fato de que ela estava com a camisa dele sobre a cabeça e o batom dela estava borrado. Eu gritei e ela olhou para mim com um olhar bobo em seu rosto. Peguei a coisa quebrável mais próxima que acabou sendo o unicórnio de cerâmica que eu dei para ela e bati na mesa de maquiagem dela, quebrando-a. Eu gritei: se lasque, Julie. Terminamos. E saí furioso de lá com ela me chamando. No dia seguinte, ela ligou e se desculpou, mas explicou o que queria me dizer. Estávamos dando um tempo e está tudo bem. Eu não sabia o que dando um tempo significava e pensei que significava a mesma coisa que terminamos. Então eu fiquei tipo, não me diga, estamos dando um tempo, e desliguei na cara dela. Ela começou a namorar desse cara. Eles estavam aparentemente em um relacionamento aberto e ela comprava roupas e coisas para ele, como fez comigo, e ela foi vista com outros caras, mas novamente com ele. Eu estava basicamente com meu coração destruído e tentando tirar as melhores notas possíveis. Eu saía, mas não tinha namoradas. Eu só ia para festas ocasionalmente. Para lidar com isso, me livrei de tudo que me lembrava dela. Doei todos os móveis e os substituí por porcarias de aglomerado de brechó. Tive que começar a me vestir com roupas de brechó também porque me livrei de todas as roupas que ela comprou para mim. Era cerca de metade do meu guarda-roupa. Apaguei todas as nossas fotos e joguei fora. Contei aos meus pais o que tinha acontecido e eles e os pais de Julie sabiamente ficaram de fora. Disse aos meus pais e amigos para não falarem sobre ela comigo. Ela era uma invenção da minha imaginação. Foi quando alguém me contou sobre ela indo para a segunda base com os caras em festas durante o ensino médio. Aproximadamente 9 meses depois, ela terminou. O boato era que ele pegou uma garota na frente de um monte de gente em público em uma festa. Ela ficou envergonhada e o largou. Ela veio até mim pouco tempo depois. Foi inesperado para mim. Quando abri a porta, lá estava ela, muito bonita, um sorriso brilhante no rosto e o unicórnio colado nas mãos. Fiquei atordoado quando ela entrou. Eu não a esperava. Ela perguntou se eu tinha sido roubado. Todas as coisas que ela me comprou tinham sumido. Eu disse a ela que se ela quisesse os móveis, era melhor ir a Goldville e comprá-los rápido. Ela parecia magoada. Ela me mostrou o unicórnio como se fosse uma metáfora para um relacionamento consertado. Eu disse a ela que parecia uma porcaria e que tínhamos terminado. Ela explicou o que bom a break significava. Eu disse a ela que não me importo, e tínhamos terminado. Ela começou a chorar, mas eu disse a ela para ir embora. Ela então aparecia nas minhas aulas e tentava me convencer de que éramos almas gêmeas destinadas a ficar juntas. Eu disse a ela que almas gêmeas não transam com outros caras. Ela contou aos nossos amigos em comum e eles começaram a me pressionar para voltar com ela porque ela era inconsolável. Ela me mandava bilhetes e cartas. Ela me mandava flores e doces como se eu fosse uma dona de casa insultada dos anos 50. Só de estar perto dela me machucava fisicamente. Então fui transferido no final do semestre, ignorando-a. Eu provavelmente deveria ter feito outros arranjos porque eu tinha que ir para a escola mais 2 anos porque um monte de créditos não foram transferidos. Na nova escola eu estava matriculado em um monte de aulas que eu já tinha feito e acabei mal passando nelas porque eu estava na minha cama o tempo todo. Meu colega de quarto não era um amigo na época, apenas designado para o mesmo dormitório. Ficou irritado que eu estava sempre lá e um pouco preocupado com a minha atitude. Então ele chamou a polícia do campus para mim. Eu não tive problemas, mas eu tive que ir ver um conselheiro que me disse que eu estava tendo um episódio depressivo maior e que Julie tinha algum tipo de transtorno de personalidade ou era uma sociopata que tinha me preparado e me manipulado para a dependência dela. Eu não sei se isso é tudo verdade, mas o antidepressivo certamente ajudou. Ouvi dizer que Julie veio me procurar na casa dos meus pais. Ela continuou perguntando onde eu estava e se ela poderia entrar em contato comigo. Eles continuaram dizendo que não, mas ela ficou cada vez mais agressiva e histérica com eles até que os pais de Julie disseram para ela parar ou eles a internariam. Eu me formei, consegui um emprego. Fui transferido para Singapura, onde conheci minha atual esposa. Eu tinha 35 anos quando nos casamos e ela tinha 26. Nós nos mudamos de volta para os Estados Unidos e tivemos 3 filhos. Estamos indo muito bem, avançando para ontem. Eu só uso o Facebook para ocasionalmente postar fotos de família, mas principalmente postar coisas divertidas que saem da minha cabeça. Recebi uma mensagem de Julie no Facebook. Tinha uma foto do unicórnio e ela se desculpou pelo que fez e por me machucar e que ela nunca vai me superar. Não respondi. Eu nunca insultei minha esposa daquele jeito. Bloqueei Julie. Mas o que me surpreendeu foi minha reação a isso. Eu explodi e chamei de todos os nomes. Atualização. E então, seguindo as recomendações dos comentários no meu primeiro post, conversei com minha esposa sobre Julie. Ela sabia de Julie antes de nos casarmos.
terminamos. Mas eu minimizei o efeito que o término teve em mim. Eu apenas disse à minha esposa que ela me traiu e terminei. Mas não o quanto isso me quebrou na época. Mostrei a ela meu post no Reddit e contei a ela sobre receber a mensagem de Julie e o que eu fiz. Ela ficou preocupada e me disse que concordava com a maioria de vocês que eu deveria ir e conversar com alguém sobre isso. Eu assegurei à minha esposa que nossos 21 anos juntos e 3 filhos não eram um ensaio para que eu pudesse voltar com Julie e ela riu. Ela sabe que eu odeio Julie. Minha esposa mencionou algo que eu deveria ter pensado, que Julie provavelmente enviou um e-mail para meu endereço de e-mail do Facebook. Para esclarecer, configurei um endereço de e-mail gratuito apenas para e-mails de notificação do Facebook. Eu nunca verifico. Para fazer login, tive que redefinir a senha. Eu fiz isso e havia um e-mail de Julie. Decidi ler depois de tomar um gin tônica e o trem louco descarrilou. Primeiro de tudo, em mente que a Julie que eu conhecia no ensino médio era uma garota bonita e legal, mas a Julie que descobri depois de pegá-la traindo com outro cara era uma mentirosa que mente. Depois de pegá-la e, posteriormente, descobrir que ela estava indo para a segunda base com outros caras pelas minhas costas durante todo o ensino médio e ficando com caras pelas minhas costas na faculdade, cheguei à conclusão de que não podia confiar em uma palavra que saísse daquele buraco úmido no meio de sua cara. Então li o e-mail dela com extremo ceticismo. No e-mail dela, ela disse que depois que eu a abandonei no final do primeiro ano, ela estava quebrada e perdida, e que seu mundo acabou e drama. Sua alma gêmea a abandonou. Ela explicou que queria experimentar a liberdade íntima que a vida universitária tinha a oferecer e queria que eu fizesse o mesmo. Então ela declarou que estávamos em um intervalo. Ela esperava que nos uníssemos com o que tínhamos aprendido e tivéssemos uma vida íntima melhor, e é a coisa mais idiota que eu já ouvi. Então, aparentemente, seu plano meia-boca era que eu me tornasse um rei da cama, enquanto estivéssemos em um intervalo e passasse os benefícios para ela enquanto ela aprenderia todos os tipos de coisas novas e desagradáveis e as traria para mim. Ela disse que quando nosso intervalo acabou e ela voltou para mim, ela percebeu que eu não sabia o que no intervalo significava e eu pensei que tínhamos terminado e que ela tinha me machucado muito. Ela percebeu isso quando veio para minha casa e viu que eu tinha me livrado de tudo que tinha a ver com ela, presentes, fotos, móveis, etc. Ela percebeu que tinha me perdido e seu mundo se despedaçou. Ela ficou ainda mais magoada quando eu nos abandonei e foi tão prejudicial mentalmente que ela teve que passar um tempo em uma instituição. Depois disso, ela se mudou para a Europa para ser uma modelo de moda. Eu perdi o stand modelo de moda europeia no dia da carreira na escola. Talvez tenha sido no fundo entre o stand rockstar e o stand playboy bilionário. Ela se envolveu no estilo de vida de festa lá, nunca se casou e voltou para os Estados Unidos depois que seu último noivo de longa data terminou com ela. Ela se mudou para a casa dos pais para ajudá-los porque eles estavam ficando velhos e viu uma foto nossa em uma caixa que ela estava mudando e quis me ligar. Foi isso que me deu um arrepio na espinha. Ela disse que quer se encontrar para tomar uma bebida e relembrar os velhos tempos. Ela disse que me perdoa por nos abandonar e seguir em frente com minha vida sem ela. Ela disse que ainda acredita que somos almas gêmeas e que nossa história não acabou. Ela me escreveu para por favor responder. Existe algo como higienizador de olhos? Eu já tinha marcado uma consulta com o psiquiatra do meu filho. Ele tem autismo severo. Liguei para meu pai porque minha mãe faleceu há 8 meses e ele estava de luto por ela. Meu irmão mais velho também é viúvo e eles estão morando juntos agora. Meu pai tem 91 anos e foi casado com minha mãe por 71 anos, mas a conheceu por 77 anos. Mencionei sobre Julie e meu pai se animou e perguntei a ele sobre ela. O trem maluco não só descarrilou. Meu pai disse que não me contou sobre isso porque eu estava tão inflexível na época para que eles não mencionassem nada sobre Julie para mim. Depois que eu a ignorei, Julie apareceu na casa do meu pai várias vezes implorando para que eles dissessem onde eu estava. Finalmente, ela apareceu ameaçando ir de arrasta. Meu pai a conteve e minha mãe ligou para os pais dela para virem buscá-la e eles mais tarde descobriram que ela foi colocada em uma instituição de saúde mental. Nossas duas famílias pararam de se comunicar depois disso. Então essa parte do e-mail dela era verdade, pelo menos. Conversei com a psiquiatra e ela disse que minha explosão de raiva é indicativa de transtorno de estresse pós-traumático, com o qual fui diagnosticado anos antes, logo depois de ter ignorado Julie. Ela disse que eu cortei Julie completamente da minha vida a ponto de ela existir apenas em minhas memórias, e essas desapareceram com o tempo. Então, quando ela entrou em contato comigo, tudo voltou rapidamente. E sim, me sinto envergonhado e patético por minha experiência de ser comparado a um veterano de combate. Ela disse que Julie provavelmente tem algum tipo de transtorno, o que significa, pelo menos no caso dela, que ela é a estrela de seu próprio reality show e todos nós somos coadjuvantes, que é melhor seguir seu roteiro ou então. Perguntei à psiquiatra se eu deveria responder ao e-mail de Julie e ela disse não, e isso só adicionaria outra página ao roteiro do programa de TV em sua mente. Perguntei à minha esposa, meu pai e meu irmão se eu deveria responder ao e-mail
e-mail de Julie, todos eles concordaram com o psiquiatra. Meu irmão disse que eu deveria responder ao e-mail dela com uma palavra e cancelar a assinatura. O problema é que eu tenho um sobrenome único. Se você pesquisar no Google meu primeiro, segundo e último nome, verá que há um punhado de pessoas nos Estados Unidos com meu nome. Eu perguntei a um amigo que é xerife e ele disse que você não pode obter uma ordem de restrição a menos que seja ameaçado de dano. Julie consegue descobrir onde eu moro com pouco esforço, então estou preocupado que se eu não mandar pelo menos um e-mail para ela ficar longe, ela vai me rastrear. Mini atualização: bloqueei o e-mail dela e a bloqueei preventivamente em todos os meus outros endereços de e-mail. Obrigado pelo seu conselho nos comentários. Peguei uma foto do perfil dela no Facebook, a parte pública dele, pelo menos, levando em conta que ela provavelmente usa apenas as melhores fotos e provavelmente usa filtros e coisas assim. Ela ainda é muito atraente para uma mulher de 55 anos. Botox e cirurgia plástica estratégica são uma coisa maravilhosa, eu acho. Pena que ela é louca demais. Duas das fotos eram de uma jovem mulher com cabelo preto e pele morena. A impressão que tive das fotos é que a mulher é sua filha. Ela tem os mesmos olhos azuis. Dei a foto para meu amigo que é xerife, ele mora na mesma rua, e para minha esposa, e ficou com um pouco de ciúmes. Eu assegurei a ela que ela é mais bonita porque é mais jovem e os asiáticos envelhecem melhor e ela parece tão bem quanto é sem ter feito nenhum trabalho. Ela está apenas uns 5 quilos mais pesada do que quando nos casamos e ela chegou a esse peso honestamente ao dar à luz meus 3 filhos, o que lhe dá um passe eterno no meu livro. Meu colega xerife disse que podemos fazer com que meu endereço não seja listado em registros públicos porque é isso que a polícia e os políticos fazem para que as pessoas não consigam rastreá-los em casa. Ele disse que vai me listar como voluntário no departamento do xerife se necessário. Acho que terei que falar com um advogado sobre privatizar meus registros públicos para que ela não possa simplesmente pesquisar meu nome e endereço no site do avaliador de imóveis. Pessoalmente, geralmente fico meio chateado por ter que viver como uma espécie de testemunha da máfia, olhando por cima do ombro em busca de um louco. É uma loucura para mim como as pessoas conseguem destruir umas às outras até ficarem irreconhecíveis sem nem mesmo furar a pele. Nem pense em responder. A mulher não é nem de longe uma louca. Ela é uma louca certificada. Apague o e-mail e nunca mais pense nela. Eu suspeito que parecendo uma modelo e tendo sua escolha de homens, ela escolheu mal. Os homens que não se intimidaram com sua aparência e para quem ela é uma mercadoria descartável. Ela se lembra que você não traiu e se lembra de você com carinho. Responder só abriria a porta para mais de suas palhaçadas. Pare no caminho para casa. Compre flores para sua esposa e agradeça por ter se salvado de um destino pior. Primeiro de tudo, que mulher louca essa Julie deve ser. Segundo, eu sei que é errado, mas você deveria mandar um e-mail para ela, só para a gente poder ler mais dessa insanidade. Eu sei que é egoísmo da minha parte, quase pensei em preparar a pipoca. Talvez se houver outra atualização. Agora, falando sério, espero que você consiga limpar sua mente dessa mulher horrível e viver o resto de sua vida com sua adorável esposa. Desejo-lhe boa sorte para resolver tudo e espero que você nunca mais cruze com essa mulher louca. A avó da minha noiva fez uma acusação selvagem contra mim. Está pensando em removê-la da nossa lista de convidados do casamento? No último fim de semana, recebemos a visita da família da minha noiva e foi um desastre total. Conheço a família dela desde 2015. Recentemente compramos uma casa e uma antiga colega de quarto da faculdade se mudou para ajudar, já que temos quartos extras. Minha noiva e sua irmã tiveram uma pequena discussão sobre o comportamento da irmã dela. Elas fizeram as pazes e eu presumi que estava tudo bem. Eu estava no banheiro durante a discussão. Com tudo resolvido, planejamos ir jantar. Minha colega de quarto e eu levamos os avós dela e minha noiva levou o restante da família. Nós nos separamos assim porque somos os únicos dois que conhecemos o estacionamento, minha noiva e eu. Quando sua avó ficou em silêncio durante todo o caminho. Quando chegamos para jantar, sua avó começou a olhar feio para todos nós. Ela acabou se recusando a fazer o pedido e foi sentar do lado de fora do restaurante. Presumimos que ela não estava se sentindo bem e voltamos para o hotel ou ainda estava chateada com a discussão. No dia seguinte, ela se recusou a ir a um jantar em família que eu estava preparando a semana toda. Imaginamos que ela ainda estava chateada. Ficamos incomodados com a grosseria e o desrespeito flagrante por todo o trabalho que fizemos, mas ainda assim nos divertimos. Ela acabou ficando no hotel pelo resto da viagem. O resto da família continuou nos visitando e a viagem terminou de forma feliz. No dia seguinte, percebi que a avó dela bloqueou toda a minha família no Facebook. Falamos com minha futura sogra e ouvimos a história real. Aparentemente, no caminho para o jantar, a avó dela
pensou que nossa colega de quarto e eu estávamos ficando muito amigáveis. Ela está de alguma forma convencida de que vou deixar minha noiva pela nossa colega de quarto, roubar nossa casa e pedir ajuda à minha família. Minha noiva ficou chocada a ponto de ficar sem palavras. Quando ela estava sentada do lado de fora do restaurante, ela quase voltou correndo e nos acusou na frente de todo o restaurante. Ela não falou conosco desde então e aparentemente está agindo como se tudo estivesse normal agora que ela está em casa. A família da minha noiva está toda se desculpando e nos garantindo que nenhum deles é isso que está acontecendo. Acho que o que realmente me chateia é a falta de cuidado com o planejamento que coloquei no jantar e que ela pense isso de forma tão baixa de mim. Nunca fiz nada para sugerir que essas são minhas intenções e não fui nada além de excelente com a neta dela. O que também me deixa chateado é que minha avó ficou muito animada para ver a avó dela. Minha avó não está bem de saúde e não sabemos por quanto tempo ela vai ficar por aqui. A decepção no rosto da minha avó me machucou, sabendo que ela não poderia visitar alguém que não via há anos. Minha noiva e eu conversamos e não acreditamos que fizemos nada de errado. No momento, estamos segurando o convite de casamento dela. Eu ainda me importo muito com os outros membros da família dela, até que tenhamos algum tipo de pedido de desculpas. Se dependesse de mim, eu cortaria todos os laços, mas estou disposto a superar isso por um dia se minha noiva realmente quiser a avó dela lá. Ela nunca foi nada além de gentil comigo. Então essa mudança repentina é chocante. Atualização. E desde então, as coisas se desenvolveram bem rápido. Ela finalmente ligou para minha noiva ontem à noite. A ligação durou 3 minutos e foi um silêncio constrangedor e isso não era para machucar você, minha noiva. Não eu, e ainda estou com medo por você. A ligação terminou e minha noiva não mudou seus sentimentos sobre essa situação. Não satisfeita, minha noiva ligou de volta na manhã seguinte e explicou que não gostou do resultado da ligação. A avó dela teve um ataque e chamou nossa colega de quarto de AGP que precisa se mudar. Minha noiva também foi instruída a proteger sua casa e despejá-la. Fiquei ofendida com a você está esperando muito dele, de mim. Você trabalha à noite e deixa aqueles dois sozinhos em casa. Ele não é nenhum santo. Ela citou um relacionamento anterior entre a tia do meu noivo e um homem. Eles estavam noivos e ele a traiu. Essa tia disse várias vezes que essa situação não é nem de longe parecida e que eu não sou como aquele homem. A avó dela reforçou suas teorias e não se desculpou. Ela também está convencida de que fui eu quem a removeu da lista de convidados. Eu expressei minha opinião, mas deixei a escolha final para minha noiva. Parece decidida a não convidá-la. Sei que muitas respostas mencionaram demência, mas com base no que minha futura sogra disse, isso já aconteceu antes. Estou me perguntando se ela está apenas esperando se safar porque sempre se safou. Com todos esses desenvolvimentos recentes, seria ruim deixá-la fora da lista de convidados? Estou preocupada que isso cause uma briga ou que ela diga algo e estrague nosso grande dia.